A palavra de Deus diz assim no livro de João, capítulo 14, versículo 1: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-vos lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? É impossível escravizar mental ou socialmente um povo que lê a Bíblia. Os princípios são os fundamentos da liberdade humana. Muitas igrejas elas têm se transformado em fábricas de ilusões. Não estão ensinando nada sobre fé, mas estão ensinando sobre uma falsa ilusão. E um Deus distante daquele que nós vemos nas Sagradas Escrituras. Milhares de pessoas estão sucumbindo a falsos ensinos. E então é crucial que nós venhamos identificar quais são esses erros para que nós não venhamos os cometer também. Você sabe o que é fé? Em Hebreus capítulo 11, versículo 1. O que diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1? Hebreus 11 diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Muitas pessoas acham que a fé é algo, uma ilusão, uma imaginação, é algo que nós não temos certeza. Nós cremos em Deus, nós temos fé em Deus porque nós temos certeza que Ele existe. Não é falta de razão. Muitas pessoas acham que a fé é faltar com a razão, mas ao contrário, a fé é baseada na razão. Nós cremos porque nós temos certeza. E como que nós vamos conhecer uma fábrica de ilusão, uma falsa igreja? O primeiro princípio é que uma igreja cristã ela deve crer na Bíblia como sendo a palavra de Deus, infalível e inerrante e eterna. Recentemente, uma pessoa que se diz pastor declarou que a Bíblia precisa ser atualizada. É necessário que a Bíblia seja atualizada para os novos padrões da sociedade. Mas a Bíblia não é somente a palavra de Deus, não contém somente a palavra de Deus, mas a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia é em todo um completo. Ela não precisa de complemento, ela não precisa de revelação, ela não precisa de profecia, ela não precisa de sonho, ela não precisa de visão, ela não precisa de livros, ela não precisa de escritos. A Bíblia é a palavra de Deus. Quantos livros tem na Bíblia? 66 livros. Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Qual parte da Escritura é inspirada por Deus? Toda a Escritura é útil, é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão e correção. Então não é necessário adicionais. Hebreus 4,12 fala que toda a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que a espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito
e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Isaías 40, versículo 8 fala: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de Deus subsiste para sempre, eternamente. Como que nós devemos identificar uma seita? Uma seita, ela sempre soma, diminui, multiplica ou divide uma verdade. Por exemplo, ela soma quando adiciona alguma coisa à palavra, ou não se restringe a ela, acrescentando argumentos extra-bíblicos. Ela subtrai quando diminui ou omite alguma coisa da Bíblia acerca do próprio Deus ou da Trindade com o Evangelho, ou seja, um Evangelho incompleto. Não é bem assim que Deus quis dizer aqui. Essa palavra é só para aquela época, não é para a nossa época. Ela multiplica, são heresias que vão além do que está escrito e com interpretações extremistas, dando importância demasiada a algum ponto de interesse. Ou ela divide em a sua fidelidade em Deus e a organização religiosa, servindo 2 ou mais senhores. E se separam como se fosse o único salvo. E eles têm outra fonte de autoridade além da Bíblia. Eles não têm a Bíblia como a sua fonte de autoridade. Enquanto os cristãos admitem apenas a Bíblia como fonte de conhecimento verdadeiro de Deus, as seitas elas adotam outras coisas, outros estudos, outros livros. Elas acrescentam outras coisas. Muitas delas ainda forjam seus próprios livros como se fossem revelações vindas do próprio Deus. Outras aceitam os seus próprios líderes como sendo a sua autoridade divina. Se o líder falar, está falado. Outros ainda falam de revelações vindas de anjos. E mesmo que ainda citem a Bíblia, ela tem autoridade inferior a essas revelações. Como nós lemos, toda a Escritura é inspirada por Deus. Não é necessário nenhuma adição. Segundo, eles diminuem a pessoa de Cristo. Embora muitas seitas falem bem de Jesus, eles não consideram Jesus como Deus, o próprio Deus, o Filho de Deus. Nem consideram Ele como Salvador da humanidade. Eles reduzem um homem bom, por exemplo, o Espiritismo. Ele tem como Jesus como um homem perfeito, um homem aperfeiçoado. Mas não tem Ele como Deus. Eles falam que Ele é um homem divinizado, um Espírito aperfeiçoado através de muitas encarnações. Mas Ele não é Deus. E muitos dizem que ele é igual aos outros religiosos, como Buda, como Maomé. E frequentemente as seitas colocam outras pessoas no lugar de Cristo, a quem eles adoram, a quem eles confiam. Que nem eu vi uma charge hoje, onde eles colocam como se tivesse Pedro na entrada do céu. E Pedro chama Jesus preocupado porque outras pessoas estavam entrando no céu e ele não estava vendo por onde elas estavam entrando. Eles vão verificar por onde elas estavam entrando. Eles estavam entrando por um buraco, por uma fresta. E daí Jesus fala que isso era coisa da mãe dele. Ou seja, Maria estava trazendo outras pessoas para o céu, escondendo outras pessoas lá no céu. Era algo. E o desenho assim era as pessoas de caixa como se fosse com mãe, às vezes vai um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Quem é o único Salvador? Jesus. Quem é o único Senhor dos céus e da terra? Como está escrito em Colossenses 1,18: Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia.
Só Ele tem poder nos céus e na terra. As seitas, elas ensinam também que a salvação é por obras. Por exemplo, o Espiritismo ele ensina que a salvação é só mediante a caridade. O adventista fala que a salvação está baseada na guarda do sábado. O Testemunha de Jeová, você tem que fazer parte da igreja deles, da igreja de Jeová. E você tem determinadas coisas que você é obrigado a fazer. Assim como o Islã, o budismo, tantas outras religiões que nós temos no mundo. E no cristianismo como é? Efésios 2, versículo 8 e versículo 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele não vem das obras para que ninguém se glorie. O que é necessário nós fazermos para sermos salvos? Nada, porque a obra é do Senhor, a obra é completa do Senhor. Mas aí você vai dizer, mas tem que se arrepender, tem que ter fé, sim, mas isto vem do Senhor. E isso testifica que nós estamos salvos pelo Senhor. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós cremos na palavra de Deus, quando é colocado fé no nosso coração, é um testemunho que nós fomos salvos pelo Senhor. Ou seja, as obras, elas testificam que nós fomos salvos pelo Senhor. Então elas ocorrem depois de nós sermos salvos pelo Senhor. E as seitas, elas acham que o homem é capaz de se salvar porque ele é bom. Muitos homens são bons, eles podem fazer coisas boas. Então eles podem fazer o que é preciso para se salvar. Então muitas vezes há uma distorção onde as pessoas dizem, mas a ação de arrependimento, a ação da fé, a ação de o homem ir até Deus é do homem. Então é o homem que tem que dar um passo. Deus fica esperando, aguardando que o homem venha. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em transgressões e pecados. Mortos não caminham, mortos não têm vida, mortos não dão passo à frente. Mortos não escolhem. Então as seitas, elas são muito parecidas em relação a isso. Algumas falam em fé, mas sempre entendem a fé como sendo um ato humano meritório. E isso difere radicalmente do ensino bíblico da salvação, porque é pela graça. Nós somos salvos pela graça do Senhor. Existem também as seitas que elas são exclusivistas quanto à salvação. Elas pregam que somente os membros do seu grupo religioso poderão se salvar. Enquanto que os cristãos reconhecem que a salvação é dada para todo aquele que se arrependa dos seus pecados e crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E a Bíblia nos mostra que não importa a denominação. Os salvos não são apenas aqueles que fazem parte da Batista, não são apenas aqueles que fazem parte da Assembleia, não são aqueles que apenas fazem parte da Presbiteriana. Os salvos são aqueles que estão em Cristo, aqueles que foram salvos pelo Senhor. E é interessante que quando vai se aproximando o milênio, que nem nós passamos, cresce o número de seitas afirmando que são um grupo fiel que Deus reservou para os últimos dias da humanidade. Quantas pessoas que acreditavam que no ano 2000 iria acabar o mundo? Depois 2012, agora 2020, e vai continuar vindo seita que vai falar que vai acabar. Mas qual que é o papel de Cristo na igreja? Cristo é o Criador, é o Senhor, é o Logos, é a imagem exata de Deus. Cristo é Deus, Cristo é suficiente para a sua igreja.
Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo ressuscitou em carne, ressuscitou dos mortos. Igrejas que enfatizam mais a obra de Satanás do que de Deus tem algo muito errado. Tem pastores ou tem igrejas que falam mais de Satanás do que do Senhor. Porque Satanás está atacando, porque Satanás, porque o inimigo, porque o inimigo, porque o inimigo, porque o inimigo. Por que nós viemos aqui nesse lugar nessa noite? Para invocar os demônios? Reverenciar o Senhor, adorar a Deus. Para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor, não para dar crédito para o inimigo. O culto foi feito para adoração a Deus e não para demônios aparecerem. O culto é para nós cultuarmos a Ele, para nós o exaltarmos, porque Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Como diz lá em 1 Timóteo 1,17: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém. E existem algumas coisas que muitas vezes tentam se infiltrar nas igrejas. E a primeira delas é a ênfase excessiva na teologia do sucesso. Muitas igrejas que se dizem cristãs estão motivadas pela prosperidade financeira. Das pessoas estarem sempre bem, sempre com saúde, sempre com sucesso. Porque, eu consegui tal coisa. Mas pela ideia de que Cristo terá o melhor dessa vida secular e não sofrerá dano nenhum. Ou seja, muitas pessoas vêm para a igreja pensando que elas vão ficar muito melhores do que elas eram. No sentido financeiro, no sentido de alegria, de prazer, de satisfação. Elas vendem a ideia de sucesso em tudo, como se cristão não ficasse doente, não passasse por provação, não passasse por dificuldades. Muitas pessoas estão julgando espiritualidade pelo carro do ano, pela casa que tem, como se essas coisas pudessem se aferir à fé de uma pessoa. Não é curado porque não tem fé. Não tem o carro do ano porque não tem fé. Não tem aquela casa porque não tem fé. Mas o que Jesus falou lá em João 16:33? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Romanos 8,18 fala: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Por isso nós não desanimamos, embora exteriormente sejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dias após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Está lá em 2 Coríntios 4, 16 e 17. O segundo é o ênfase excessivo na liberdade da graça. O que isso significa? Primeiro, nós sabemos que nós não vivemos no rigor da lei, pelo ênfase no fazer, mas há um veneno tão ruim quanto o rigor da lei, que é a liberdade exagerada da graça. A liberdade exagerada da graça alivia com as consequências do pecado. As igrejas não estão pregando mais sobre pecado, com medo de perder seus membros. Como Paulo advertiu os coríntios, lá em Coríntios ele fala: vocês estão pecando, vocês estão errados, vocês estão em adultério, vocês estão fazendo imoralidades em tudo que é lugar, roubando os irmãos, colocando processo contra os irmãos da fé, na justiça, indo contra o seu irmão na justiça. Prega um Deus de amor que nada condena, que nada julga, que nada avalia. A igreja tem dado através dessa ênfase uma licença para imorais. Ou seja, é necessário amadurecer. A santidade não é imposição de regra, leis, dogmas ou costumes. Isso é legalismo.
A santidade não consiste em mudança externa, ainda que esta ocorra. A santidade é uma ação sobrenatural cujo agente é o Espírito Santo, que vai transformando o coração de uma pessoa em imagem santa de Cristo. 2 Coríntios 3, 17 e 18 fala: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Lá em Romanos 8, 28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que nós nos tornamos iguais a Cristo, semelhantes a Cristo. Então o Espírito Santo ele vai nos moldando. Então a santidade é uma obra do Espírito Santo, transformando a corrupção do homem, transformando aquilo que era sujo, vil, hipócrita, imoral, profano, de dentro para fora. Se ele era um imoral, agora não é mais. Você não diz que alguém é santo apenas pelos seus atos externos, você diz que alguém é santo quando ele experimentou a ação sobre-humana do Espírito Santo no seu exterior, no seu interior, e isso é refletido com frutos e com obras. Então tem que mudar a vontade, a mente, o coração, as vestimentas, vai mudando tudo. O vocabulário muda. Agora não fala mais palavrão, porque agora eu sou de Jesus, e nenhuma palavra torpe sai da minha boca. Muda os pensamentos, os lugares que eu frequento muda, o vestiário muda, aquilo que eu leio, assisto muda. Ou seja, eu fui transformado pelo Senhor, agora eu sou uma nova criatura. Como Hebreus 12, 14 fala: esforce para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Outro ponto também é a ênfase excessiva na divinação do homem. O homem é colocado como Deus. A maioria das pessoas está olhando mais o homem de Deus do que o Deus dos homens. É um outro grave perigo. Se o pastor Itacir não orar para mim, eu não vou ser curado. Não é a oração do pastor Itacir que vai trazer a cura. É o Deus no qual ele está orando que vai me trazer a cura. É o Senhor. Semana passada nós falamos sobre o instrumento. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. É Deus que faz a obra. É utilizado muita palavra como ungido, precioso, homem de poder, oração forte, profeta de Deus. E eles estão usados sem nenhum critério bíblico. Eu vejo em muitos lugares as pessoas se autodenominam profetas. Se há alguma coisa que a pregação evangélica ainda anda fazendo é diminuir o tamanho de Deus e aumentar o tamanho do homem. Pessoas estão se intitulando apóstolos, profetas, mestres, sem observar a responsabilidade dessas funções. Usam isso apenas como título hierárquico e não como uma função ministerial que é completa. Não há grandes homens de Deus, só há pobres, fracos, pecadores que têm um grande e misericordioso Deus. Quem é o Senhor da igreja? O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade das alturas. Hebreus 1, 3. Jó 42, 2 fala: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado.